caralho, os visuais desse jogo estão incríveis, olha o tanto de vento, você é um hacker mó foda, esse jogo vai ser incrível, tá mais bonito que qualquer coisa que eu já vi. Aquela demo gritava que o mundo de Watch Dogs reagia às suas ações, mas que ao mesmo tempo ele não dependia de você pra existir. Que aquilo que você tava vendo não era tipo GTA, mas com hackers. Aquilo era como nada que você tinha visto antes. Aquilo realmente não era como GTA, mas por outros fatores um pouco piores talvez. Atualmente, em 2024, o Watch Dogs é uma franquia muito conhecida, né? A gente já teve 3 jogos dessa franquia desde 2014. Watch Dogs 1, que se passa em Chicago, Watch Dogs 2, que se passa em São Francisco, e Watch Dogs Legion, que se passa em Londres. Todos esses jogos envolvem uma temática hacker, então a gente já sabe mais ou menos o que esperar de um Watch Dogs novo, caso ele venha a ser anunciado. Ou seja, um jogo envolvendo essa temática hacker, misturado com um mundo aberto bem medíocre da Ubisoft. Entretanto, nem sempre foi assim. Nem sempre a gente soube o que esperar dessa franquia, ainda mais antes de seu primeiro jogo ter sido lançado, quando a Ubisoft ainda tinha um nível bom de confiança com os fãs. Com isso em mente, se imagina na seguinte situação. Você tá lá em uma tarde normal de 2012. Os principais lançamentos no mundo dos videogames aquele ano são Dishonored e Far Cry 3, que são 2 jogos muito bonitos e legais, só que comparado aos jogos atuais, eles não são dos mais bonitos. E de repente você tá lá, na época da E3, época na qual as ruas ficam mais vazias, porque os gamers param de sair nas ruas para ver o que tem de novidade no mundo dos jogos, quando de repente você se depara com isso. A intro dessa demo é muito longa, eu vou pular pra não ter que encher o saco de vocês. Aí ó, começou. Primeiramente gostaria de pedir desculpas porque a única footage que eu achei dessa demo foi uma footage em 720p, então não vai ser das melhores qualidades, mas vamos lá. Olha só essa cidade, olha o jeito que o personagem anda e olha o vento. Eu sei, é algo que parece muito besta, muito idiota, mas é algo que deixa o jogo muito mais imersivo, ainda mais quando a gente considera que o Watch Dogs 1 se passa em Chicago, que tem um apelido nos Estados Unidos de Windy City, que é cidade ventosa, então isso é muito interessante. Olha essa iluminação, a gente consegue ver uma iluminação extremamente realista, a gente consegue ver um contraste muito bom entre os elementos do cenário. De fato, parecia que os desenvolvedores sabiam o que estavam fazendo, parecia que eles sabiam o estilo artístico que eles queriam chegar, o que eles queriam alcançar com tudo aquilo. Olha os NPCs, eles evidentemente têm vida. Cada um está fazendo uma ação. A gente pode ver desde um casal, a gente pode ver um NPC limpando uma mesa, a gente pode ver alguns atendendo ligações e falando no telefone, a gente pode ver alguns tentando gerar novos clientes para um restaurante, para uma pizzaria. Então realmente, são muitos NPCs. E realmente, cada um está fazendo uma ação única. Até uma reportagem está sendo feita no local. Isso aí dá a entender que o jogo tem muita vida, que para todo lado vão ter NPCs desse jeito. Que em todo lugar, que em todo canto do mapa, nós vamos encontrar um tanto de vida. Que nós vamos poder andar nas ruas e ver cada NPC tendo uma ação diferente e poder de fato se sentir parte de um mundo, parte da Chicago de Watch Dogs. Olha só a forma na qual as missões são feitas. Toda essa demo dá a entender que o jogador vai ter muita liberdade para fazer tudo do jeito que quiser. A gente entra nessa festa lotada e novamente tem muitos NPCs lá dentro e muita vida no cenário. Olha essa explosão. O jogo inteiro, todo o trailer, tudo que a gente viu até agora é extremamente cinemático, é muito bonito de se ver. Isso num jogo seria sensacional. E se a gente considera que tudo isso ocorreu em 2012, parece até inacreditável. Tava todo mundo no hype. Vários comentários sobre como o jogo era incrível visualmente, como várias coisas que ele prometia nunca haviam sido feitas antes na história dos videogames foram feitos. Só que tem alguns problemas. A Ubisoft resolveu ingressar nesse hype. A Ubisoft, que hoje nós sabemos que não é das empresas mais confiáveis, mas na época não era de conhecimento tão geral, acabou ingressando nesse hype e algum imbecil
do departamento de marketing da empresa resolveu fazer uma das publicações mais infames da história dos videogames. 2 meses é o suficiente para explorar Los Santos. Depois venha para Chicago. Algum louco, algum insano, achou que seria uma boa ideia rivalizar com o GTA V. E acabou que a Ubisoft fez isso de fato. Ela publicou essa imagem que hoje é vergonhosa, mas que na época fez a galera criar de fato ainda mais expectativas para o jogo. E bem, mais de 10 anos depois, nós ainda temos milhares, para não dizer milhões de jogadores que todos os dias exploram as ruas de Los Santos, e não há uma alma nas ruas de Chicago de Watch Dogs, nem mesmo dos NPCs. Vamos colocar em uma espécie de retrospectiva então tudo que a gente teve até agora sobre Watch Dogs. O jogo teve essa demo incrível na E3 de 2012, que apresentou vários aspectos revolucionários e muito bonitos de gameplay e que fez todo mundo criar um certo hype e uma expectativa muito alta para o jogo. E aí depois acontece que a Ubisoft adotou esse hype, essa expectativa, e resolveu fazer até publicações comparando com GTA, rivalizando com GTA V. E bem, o jogo continuou sendo desenvolvido, continuou ali sendo trabalhado, continuaram sendo publicados trailers e atualizações de desenvolvimento, e até que em 2014 finalmente o jogo lançou. Pois é, olha essa explosão final do jogo. Basicamente tudo que eu tinha elogiado da demo e falado que transformava o Watch Dogs em uma experiência única e avançada foi retirado da versão final. É um sentimento difícil de explicar, mas parece que quando a gente compara as duas versões, a da E3 de 2012 e a versão final, o jogo final parece ser feito de massinha, não parece exatamente real, não parece que aquele jogo já chegou a ter gráficos tão realistas quanto naquela E3. Parece que é tudo muito falso, muito superficial, parece que eles simplesmente mudaram toda a forma do jogo, mesmo que não tanto quando a gente coloca lado a lado em alguns momentos. Mas é claro, além disso tiveram os downgrades técnicos, então os NPCs simplesmente são muito mais burros, né? Ou mais ou menos, né? Porque obviamente aquela demo havia sido gravada em um lugar muito estratégico, obviamente era um lugar muito cinematográfico e todos os NPCs que estavam lá foram pensados para estarem lá, enquanto no jogo final você vai se deparar com os NPCs de todo o mapa nas piores ocasiões possíveis ou nas melhores ocasiões possíveis, o que vai gerar comportamentos de alguma forma mais estranhos ou menos avançados, né? Além disso, nós também tivemos vários outros downgrades. A explosão mostrada é um dos exemplos. Nós tivemos a remoção dos efeitos de vento que eu tinha elogiado no começo do vídeo, até porque fazia o jogo se identificar mais com a cidade na qual ele se passa, que é Chicago. Além disso, várias outras coisas também aconteceram, pois é, o jogo não te dava tanta liberdade quanto parecia, vários efeitos visuais foram removidos, havia uma menor quantidade de NPCs no mapa, uma concentração menor deles, o que também poderia ser óbvio, poderia ser devido ao quão planejado foi aquela demo, mas mesmo assim, são coisas que a gente esperava ver de uma forma um pouco mais concreta no jogo finalizado e que fez com que a Ubisoft perdesse ainda mais de sua reputação. Isso fez com que o jogo recebesse muitas críticas de forma justa. A gente compara as duas versões e não tem nem como considerar. Comparar o trailer de Watch Dogs na E3 de 2012 com a versão final de Watch Dogs Legion, que é de certa forma Watch Dogs 3, a E3 é mais bonita, de 2012, 8 anos antes do lançamento de Watch Dogs Legion, isso é inacreditável. A Ubisoft continuou nessa e eles simplesmente não mudaram visualmente nenhum dos outros Watch Dogs posteriores. Eu joguei Watch Dogs 2 e bem, é um jogo legal, só que não é nada demais. É mais um jogo medíocre de mundo aberto da Ubisoft que não apresenta grandes revoluções, é divertido no máximo. Bem, novamente, né? O jogo foi lançado e com isso ele recebeu muitas críticas negativas, de forma merecida. Até porque o que matou o jogo, o que fez com que o Watch Dogs fosse tão odiado por muitas pessoas, foi o fato de que houveram muitas mentiras por parte da equipe de marketing. Foi todo esse downgrade que o jogo teve e toda a expectativa que ele gerou e que foi em vão, até porque o jogo não tem muita qualidade. Chegou ao ponto de rivalizar com o que foi o maior jogo da década passada na opinião de muitos. Então foi isso que fez com que o jogo fosse tão odiado, até porque atualmente a Ubisoft publica muitos jogos ou com a mesma qualidade de Watch Dogs ou com uma qualidade ainda pior. Isso é interessante de se ver, até porque muitas pessoas que foram jogar Watch Dogs anos depois do lançamento e do ódio que o jogo recebeu, gostaram do jogo e se divertiram, justamente porque foram jogá-lo sem esperar muita coisa dele, sim esperando um jogo legalzinho de hackers e um mundo aberto bacana, que é o que o jogo oferece. E bem, acontece que o Watch Dogs não foi tão desastroso quanto esse vídeo ou o título parece ter sido, mas sim a expectativa que ele gerou comparado com sua versão final, que fez com que ele fosse a catástrofe que foi.
Foi esse o vídeo, eu espero de coração que vocês tenham curtido. Deu muito trabalho para fazer, então se inscrever, deixar um like ou qualquer comentário seria muito apreciado. Enfim, é isso e até o próximo vídeo.